Eu hoje quero dar-vos a conhecer o Pedro Rebelo, um amigo meu e a pessoa que eu conheço com mais experiência em estratégias de recrutamento e employer branding. E hoje vamos falar sobre como responder àquela pergunta de quais são as suas expectativas salariais, porque é que o Pedro considera que 80% das oportunidades de emprego nunca são publicadas, como é que um candidato pode lidar com os sistemas de inteligência artificial que agora são usados para filtrar CVs e muito mais. Espero que gostem. Tu há uns tempos escreveste que 80% das ofertas de emprego nunca chegam a ser publicadas e que há um mercado de emprego escondido. Porquê é que isso acontece e como é que alguém que está à procura de emprego pode aceder a essas oportunidades? Olha, dito assim até parece que é um mistério, não é? Na verdade ele não está bem escondido, está à vista das pessoas. Nós é que às vezes não nos colocamos presentes nesse mercado. É um mercado de pessoas para pessoas, é um mercado de networking, de referências. E às vezes nós só ligamos àquilo que está visível, que está nos job postings, nos anúncios, nas plataformas como o LinkedIn. Na verdade, temos que estar presentes, a fazer networking, estar nos eventos, estar nas comunidades. Hoje em dia, cada vez mais as comunidades são super importantes para esse mercado. O que é que acontece? Tanto tu como eu, se tivermos uma oportunidade relevante para a nossa organização, é muito mais fácil e menos trabalhoso eu ligar a contactos que eu tenho na área e dizer: Olha, tens alguém que me possas referenciar para esta oportunidade? Estou a precisar de alguém com este perfil assim, assim, com estas competências, com experiência aqui e acolá, do que eu pedir 10 aprovações ou se calhar mais, pedir um orçamento para colocar 5 anúncios em uma série de plataformas e correr uma série de processos. E prefiro ir a estas comunidades informais, outras mais formais, e ter resultados muito mais relevantes. Porque se tu vais colocar um anúncio, tu recebes centenas de resultados para uma percentagem muito baixa de resultados relevantes para aquilo que estás à procura. Portanto, aquilo que eu digo às pessoas é: estejam presentes, comuniquem, apresentem a vossa proposta de valor, porque é muito mais fácil, se calhar, conseguir o emprego que vocês procuram se vocês estiverem presentes no sítio certo, à hora certa. E muitas pessoas acham que fazer networking é uma coisa estranha e desconfortável. Tu tens dicas de como fazê-lo de uma forma natural sem parecer que estamos a vender alguma coisa? Nós, quando vamos, e eu acho que é normal, para a questão do networking, parece de facto um bicho esquisito. Mas networking nós fazemos no dia a dia, quando vamos a um jantar, quando vamos a uma festa de aniversário, e começamos a conversar com pessoas que não conhecemos ou que nos apresentam na hora. E o networking profissional é semelhante, é a mesma coisa, mas é mostrar interesse pelo outro, não é querer vender algo de imediato. Nós hoje vemos isto muito, que é em plataformas como o LinkedIn, as pessoas pedem conexão sem enviar um convite. Eh, e quando aceitamos a conexão, começam de imediato a enviar currículos ou a tentar vender um serviço, um produto, venderem-se a si próprios. E de facto, isso não é networking. É muito mais fácil fazer networking num jantar entre amigos. Eu diria que é a mesma coisa, só que do ponto de vista profissional. É tentar conhecer o outro, mostrar interesse genuíno pelo que o outro faz e não tentar fingir interesse, que hoje em dia nós passamos muito por isto. Fingimos interesse em vez de mostrar o interesse genuíno pelo que as pessoas fazem. Quando o interesse é genuíno, o networking é muito mais fácil e vê-se. Vê-se entre as pessoas, nascem relações, nascem contactos e nascem estas oportunidades que falávamos na questão anterior. Ok, então alguém está a ouvir isto e está a pensar, ok, quero fazer mais networking. Que sítios é que tu sugerias? Tu falaste de eventos, que sítios ou que locais é que uma pessoa pode procurar, obviamente adaptada à sua área e à sua indústria, mas tu tens assim uma checklist de sítios que pudesse sugerir onde procurar? Olha, todas as áreas têm eventos específicos dedicados à área, nomeadamente recursos humanos, existem N conferências,
employer branding o mesmo. Diria que na área de tecnologia existem comunidades para cada stack tecnológico, para cada tecnologia específica, e é uma questão de cada pessoa investir um bocadinho o tempo e procurar, porque não faltam eventos, não faltam comunidades, plataformas onde fazê-lo. Hoje em dia, o próprio Slack e tem comunidades específicas dedicadas às áreas, áreas como marketing, como recursos humanos, áreas tecnológicas, e as pessoas só têm que se juntar e não ter medo de interagir. O primeiro passo é juntar, o segundo é começarem a interagir, porque quem já lá está convida exatamente a esta interação que é genuína, porque as pessoas querem ajudar-se umas às outras, e porque já passaram pelo mesmo, e já tiveram que procurar desafios, novos desafios, já estiveram entre empregos, já procuraram melhores empregos, portanto, já estiveram no mesmo lugar que se calhar um de vocês hoje está a sentir esta dificuldade. Portanto, procurem e juntem-se a estas comunidades. Numa entrevista de emprego surge sempre aquela pergunta de quais é que são as suas expectativas salariais. Como é que tu aconselhas a responder esta pergunta sem uma pessoa sentir que está a pedir de menos ou de mais? Olha, isso é uma ótima pergunta eu tenho ouvido muitas pessoas que vão já para a entrevista preparados a dizer eu estou aberto a propostas. E isso é quase como chegar com uma etiqueta de saldos para a empresa. Portanto, eu diria que essa é a resposta que não devem dar. A primeira coisa que eu aconselho é, antes de irem para a entrevista, fazerem uma pesquisa, procurarem benchmark da área, estarem perfeitamente conscientes daquilo que é o vosso valor, a vossa proposta de valor para o mercado, perceberem o que o mercado oferece também dentro da área que vocês estão a inserir-se, e dentro disso perceberem também que cada empresa tem um orçamento, um intervalo orçamental, e perceberem também até quanto é que estão dispostos a ceder, porque hoje tu estás disposto a aceitar um desafio por dinheiro e estás à procura de um desafio porque queres ganhar mais dinheiro, mas se calhar daqui a 10 anos tu estás à procura de um desafio mais interessante, um projeto mais desafiador, e estás à procura não pela questão salarial. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser analisadas e contextualizadas. Agora, quando chegas lá, tens que ter isto tudo bem estudado, bem analisado, para poderes também dizer: eu acho que para este desafio seria interessante o intervalo entre X e Y. E este intervalo, feita toda a pesquisa, se tiver encaixado no intervalo da empresa entre o valor orçamental que uma empresa tem para este tipo de funções, o ideal seria que o vosso valor mínimo esteja próximo do valor máximo da empresa, porque assim a vossa capacidade de negociação é superior. E como é que uma pessoa pode descobrir esses benchmarks de salários da sua indústria para ter uma ideia do que é que deve pedir? Olha, em primeiro lugar, eu diria para falarem com amigos que estão a trabalhar nas empresas e perguntarem abertamente, olha, como é que é trabalhar na organização, como é que são as propostas salariais, se são justas, se não são, quais são as bandas salariais. As pessoas falam disso abertamente se souberem que uma pessoa que conhecem, um contacto, está interessado genuinamente em ir trabalhar. Porque as empresas não pagam, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as empresas não pagam de forma tão dispar para as mesmas funções na mesma organização. Hoje em dia existem ajustes dentro das organizações que são olhados e pensados de forma bastante séria. Portanto, falar com pessoas de diferentes organizações, falar com contactos que vão fazendo naquelas comunidades que falámos e fora das comunidades, contactos que vão conhecendo nas plataformas como o LinkedIn e outras, e sem medo, sem receio, mostrar interesse genuíno por estas questões. Outra, procurar estudos salariais, que hoje em dia são uns mais abertos, outros menos abertos, uns mais eh,
se calhar a palavra sérios não é a melhor, mas eu diria mais, mais on target, mais ali, acertam mais na banda salarial, não são tão abertos. Uma coisa é dizer que a banda salarial é entre 50k e 60k ao ano, outra é dizer que é entre 40 e 100, não é? Portanto, estamos a ver aqui uma distância enorme. Pronto. É esta questão, a questão da seriedade que eu estou a dizer, é este ajuste salarial, perceber que existe uma banda realmente fechada e ajustada para cada posição, cada indústria em determinadas empresas. E encontram-se estes estudos, todos os anos são feitos por diferentes organizações e nas próprias empresas elas procuram esses estudos para depois ajustar ano a ano dentro das suas equipas. Portanto, existem várias formas de o fazer e de procurar. As pessoas queixam-se que não há emprego e as empresas queixam-se que não há talento. Quem é que tem razão? Eu diria que há 3 respostas para isso. Todos, ninguém, e depende. Porque de facto, há emprego, hã, há muita oferta má, no sentido de má caracterizada para o mercado, com pouco foco, com um copy-paste de job descriptions que procuram génios séniores para salários júniores e com disponibilidade para ontem. Portanto, há aqui uma descaracterização daquilo que realmente as organizações precisam e as pessoas do vosso lado, às tantas, começam a responder com currículos como se fossem flyers de pizzas no correio, percebes? E às tantas não sabem, perdem a noção de para onde é que eu vou responder, ou estou a responder para tudo e para nada. Portanto, eu diria que as respostas são essas. Se há falta de talento, não. Não há falta de talento, eu acho que continuamos a recrutar como há 20 anos atrás. Eh, Evoluímos tanto do ponto de vista tecnológico, mas pouco do ponto de vista humano. Acho que do ponto de vista humano as organizações esqueceram-se e continuam a esquecer-se que há muita pessoa competente desse lado, de todas as gerações, todas as idades e de todas as áreas e indústrias, e continuam a achar que a tecnologia vai ser a solução para tudo e não é. A tecnologia é facilitadora, e no fundo, estamos a utilizar a tecnologia sem pensar no lado humano e a desperdiçar uma série de pessoas que poderiam resolver a questão da falta de talento. Portanto, da minha parte, eu acho que não há falta de talento, eu acho que temos talento que não estamos a usar para colmatar essa suposta falta de talento. Neste tópico da tecnologia, as empresas agora usam AI para filtrar CVs e candidatos. Que dicas e sugestões é que tu podes dar a alguém que se está a candidatar a um emprego sobre como lidar com esses sistemas de AI? Olha, já temos algumas empresas a usar AI, cada vez mais empresas a usar os chamados sistemas, os ATS, né? Que de filtragem de CVs. Não esquecer que continuamos em Portugal, portanto somos um país caracterizado maioritariamente por pequenas e médias empresas. Como passar esses sistemas de forma simples, manter os CVs simples, concisos, objetivos, nada de embelezar, de criar CVs com grandes imagens, grandes títulos, não. Muito simples, palavras-chave, objetivas, serem muito concisos nas vossas competências, no que fizeram, no que concretizaram, porque esses sistemas vão procurar isso, vão procurar nas palavras-chave, vão procurar alinhar com aquilo que puseram nas job description, nas descrições de funções que colocaram nos anúncios, e se isso não bate, e o vosso CV é logo eliminado e não chegam à parte depois da primeira entrevista sequer. Eh, Depois há aqui uma discussão se é certo, se é errado, e se filtra muita gente boa. Filtra. São eliminadas centenas de pessoas que mais provavelmente fariam a função. E isso provavelmente
os melhores candidatos são eliminados aqui por estes sistemas. Estes sistemas estão longe de ser perfeitos. O que é que eu diria que falta aqui? Humanizar um bocadinho estes sistemas, por um lado. Por outro, sabermos distinguir o que é uma descrição de funções e o que é um anúncio de emprego. Nós ainda não fazemos isto no mercado português e a maior parte dos mercados não sabe fazer isto, não sabe fazer esta distinção. Nós fazemos a cópia da descrição de funções e colocamos como se fosse um anúncio de emprego. Ahm, e o anúncio de emprego, no fundo, deveria ser aquilo que cativa a pessoa a vir trabalhar para a nossa empresa, para a nossa cultura e cativa a Maria ou o João a vir trabalhar com o Francisco diretamente ou com o Pedro diretamente, e não com outro João ou outra Maria da empresa XPTO. Portanto, porque que é onde enviar o currículo para vir trabalhar contigo? Qual é a mais-valia disso? Mas não, é uma descrição de função, copy-paste de há 10 anos atrás, não é? Que nós continuamos a fazer. Portanto, há aqui uma série de fatores que nós temos que ter em conta, relativizar também enquanto candidatos, porque muitas vezes frustra-nos, não é? Mas temos que relativizar e simplificar isso nos nossos CVs, ser o mais objetivos, repito, e não querer embelezar, simplifiquem. Não diria Europass, mas diria o mais simples possível, objetivo de escrever as funções de acordo com aquilo que estão à procura e ter 2, 3, 4 CVs, se for necessário, consoante o vosso posicionamento e aquilo que estão à procura. E o que é que os recrutadores procuram numa entrevista? Olha, os recrutadores, às vezes ninguém sabe o que é que os recrutadores procuram. Mas se calhar dizer-te o que é que o decisor procura, não é? Eu diria que são 3 coisas fundamentais. Uma é se algum de vocês, vai conseguir resolver o problema que o decisor tem, porque o decisor, para querer recrutar alguém, tem um problema. E vocês, se forem recrutados, têm que conseguir resolver esse problema. Seja um problema de crescimento, seja um problema de substituir alguém que saiu, essa é a preocupação número 1, diria. Preocupação número 2, vocês vão dar mais trabalho ao decisor e à equipa, ou vão ser pessoas autónomas, pessoas que se vão encaixar bem na equipa e que vão lhe dar, vão acrescentar algo à equipa dinâmica, seja valor, whatever. 3, vão encaixar-se bem na cultura da empresa. Hoje fala-se em muitas coisas, jargões como a felicidade, eh, chamem os nomes que vocês quiserem. Eu diria que há aqui um binómio de autonomia, responsabilidade, que é muito importante e que contribui para a cultura de cada empresa. Umas gostamos mais, outras menos, mas vocês vão encaixar-se bem, vão acrescentar também, isso é importante. E eu diria que estes três fatores combinados são preocupações que o decisor vai querer ver refletido nas questões que vão ser colocadas pelo recrutador, numa fase inicial e depois numa fase posterior, também pelo decisor ou pela pessoa de recursos humanos que estiver envolvida no processo. Que red flags é que um candidato tem que estar atento numa empresa? Olha, há muitas. Há uma que eu diria na sequência do que falámos agora, é quando uma empresa fala da cultura, mas não consegue traduzir a cultura em comportamentos e atitudes do dia a dia. Temos uma cultura muito forte, ou, por exemplo, somos uma família, mas não conseguem traduzir isso em comportamentos e atitudes no dia a dia. Só conseguem traduzir nos valores que têm no site ou escritos na parede. Isso é uma red flag grande. Eh, ou, por exemplo, quando na questão salarial que falámos há pouco, eh, não conseguem traduzir ou dar-te um valor, eh, dizem que pagam acima da média, mas não te conseguem traduzir isso num valor salarial
é quase como ires a um restaurante, dizem que a comida é espetacular, mas não te dão um menu para tu veres os preços. Pronto, tens aqui 2 red flags, grandes. Ou, por exemplo, dão-te o valor, mas a banda salarial é de 30 a 31.000, ano. Portanto, tens 1.000 € de banda salarial de diferença. Portanto, há uma série de red flags que vocês podem e devem identificar. Hum, uma que eu gosto muito é estar muito atento quando vão à empresa e vão, escutando e vendo as pessoas que lá estão a andar, a comunicar umas com as outras, ver o comportamento delas e alinhar isso com o que vos dizem na entrevista. Porque mesmo que vos digam: "Somos uma família cá dentro", mas vocês observam comportamentos completamente contrários, não é? Enquanto esperam, enquanto tomam um café ou uma água, isso é uma red flag ou uma green flag, depende, não é? Porque nós temos comportamentos observáveis, em 5, 10 minutos. É uma questão de estarmos atentos. Muitas vezes nós perdemos essa capacidade de atenção pela emergência ou sentido de urgência que temos, em querer um emprego, e estamos mais focados noutro tipo de coisas, como a entrevista em si, e perdemos a atenção nestes pormenores. Portanto, eu diria para estarem bastante atentos. Há uns dias li uma ideia sobre essa ideia do que é a cultura da empresa, porque normalmente eu também estava habituado a ver que a cultura são aquelas palavras que depois toda a gente repete. Somos a perseverança e etc, etc. Palavras super abrangentes. Mas houve alguém que disse, não me lembro quem foi, que a cultura são as ações que se tomam mediante certos comportamentos, ou seja, como é que as pessoas desta empresa se comportam quando X ou Y acontece. E isso mudou completamente a minha ideia de avaliar a cultura. É verdade. E a cultura, tal como eu te estava a dizer e a partilhar aqui com quem nos vai ver e ouvir, ah, é observável em comportamentos no dia a dia. E às vezes a cultura reflete-se em comportamentos de também termos que entregar e ficar mais horas, não é? Para compensar alguma coisa de má que aconteceu. E outra coisa que eu acho importante na cultura é celebrar as pequenas coisas, que muitas vezes e durante muitos anos nós esquecemos de celebrar as coisas boas, só celebrávamos os grandes acontecimentos, não é? E a cultura tem outro aspecto, que às vezes as organizações, eh, perderam ou esqueceram-se, que a cultura expurga. A cultura, quando tu estás a trabalhar a cultura também expurga as pessoas que não se sentem bem por ver quem está bem naquela cultura. Tu não tens de te sentir bem em todo o tipo de culturas. Tu podes te sentir bem numa cultura tóxica e não te sentir bem numa cultura que não é tóxica, e vice-versa, não é? Há cultura para todos os gostos. Ah, mas se não estás bem numa cultura que é saudável para os outros, é que os outros vão acabar por se unir e tu vais ser expurgado naturalmente dessa cultura. Portanto, a cultura também expurga. Ela une, não é? Une todos, mas expurga quem não se sente bem com ela. Portanto, a cultura tem efeitos positivos, a toda a ordem, em todo em todos os aspectos da organização. É preciso perceber que ela é observável no dia a dia e não, só de vez em quando, não é? Em alguns momentos, isso não é verdade. Ela é observável em todos os aspectos. Como é que alguém pode e deve lidar com a rejeição depois de ser rejeitado múltiplas vezes ao candidatar-se a empregos? Olha, vou começar com um jargão, com muita resiliência, e com filtro. Resiliência porque vão ser rejeitados, não só neste tipo de processos de candidaturas, de receberem muitos nãos, e não tem nada a ver convosco, tem a ver com existirem pessoas que são mais adequadas àquela função, àquele contexto, àquela cultura, e àquele tipo de decisor, e também porque aqueles filtros eliminaram naquele momento o vosso CV, não convosco em específico. Eh, e também porque se calhar não era a organização certa para vocês. Portanto, se calhar foi,
sorte vossa, azar da organização, ou sorte da organização e azar vosso. Portanto, não podem levar e não devem levar isso a peito, daí eu usar a resiliência com filtro. Devem relativizar a rejeição. E com o tempo as pessoas também aprendem a relativizar e a não levar isso tão a peito. A questão é que nós acabamos por levar muito a peito porque custa, não é? Ser rejeitado. Também já fui portanto sei perfeitamente que é mais fácil dizê-lo do que fazê-lo, mas eu diria que é isso. Diz-me uma coisa muito importante que não se ensina nas universidades e que tiveste que aprender com a experiência. Olha, gerir expectativas. A vida não é justa, a vida é dura, e se nós soubermos gerir expectativas, somos muito mais felizes. Nem todo o melhor profissional é aquele que ganha mais, por várias razões. Uma delas, aquela que eu falei mais no início da nossa conversa. Vocês podem até optar por um desafio mais interessante por menos dinheiro, e a gestão de expectativas é muito importante para a vossa carreira. E também perceberem que a vossa escolha profissional, a primeira ou a terceira ou a quinta, não define quem vocês são. Vocês não são a vossa carreira, o vosso percurso profissional. Vocês são muito mais que isso e tentem também refletir isso naquilo que vocês vão apresentar ao mercado, na vossa proposta de valor. E eu acho que isso não nos ensinam na universidade. E olhando para trás, que conselho profissional é que davas ao Pedro que acabou de sair da faculdade? Olha, no seguimento disto que eu disse, para relaxar, não ser tão duro comigo próprio, perceber que nós não acabamos onde começamos. Eu comecei numa área completamente diferente e às vezes nós achamos que a nossa primeira escolha vai nos levar por ali afora e é ali que vamos terminar o nosso percurso, e nós podemos fazer mil e uma coisas completamente diferentes. A nossa primeira escolha não define o fim da nossa carreira, e relaxarem, aproveitarem a vossa jornada, o vosso percurso, que eu acho que às vezes nós levamos tudo tão a peito e temos que relaxar durante o percurso e aproveitar a jornada, a viagem. Muito obrigado, Pedro. Obrigado eu, Francisco, e obrigado a vocês.